ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Cecília Meirelles. Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias e a gente veio aqui para fazer, não sei se eu diria uma tag, mas eu fiquei com vontade de responder essas perguntinhas baseadas ou inspiradas nesse poema da Cecília, ou isto ou aquilo. Então, a gente hoje vai brincar um pouquinho. Se você quiser brincar comigo, puxa teu banco, bora papear. Eu vou chamar essa tag de ou isto ou aquilo, justamente por conta da inspiração do poema. E eu fui pensando aqui em algumas perguntas muito aleatórias, eu acho que eu vou até botar o título desse vídeo de aleatoriedades literárias, porque é bem isso mesmo. Estava refletindo, vendo outros vídeos de canais literários aqui do YouTube e resolvi criar e responder essas perguntinhas. Então a primeira é a seguinte: capa dura ou capa comum? Então, eu até respondi que a espessura do livro é o que vai me fazer escolher se a capa dura ou se a capa comum, porque eu tenho uma verdadeira mania, talvez seja até um defeito, de enrolar o livro mesmo. Eu não consigo ficar muito tempo com o livro, principalmente porque eu gosto de ler deitada, não consigo ficar muito tempo com o livro assim, nas duas mãos, me cansa. Então eu gosto de dobrar para ficar segurando o livro com uma mão só. E isso acaba atrapalhando pra caramba, né? Porque a lombada vai pro espaço e com capa dura isso é impossível. Se o livro for muito, muito grosso, tipo os livros do Hélio Gaspari, que a gente já tem vídeo aqui no canal, livros mais assim, robustos, eu prefiro que sejam de capa comum. Porque como são pesados, e eu tenho essa mania de dobrar, acho que a capa comum, né, a capa com papel mais grossinho, né, o papel cartão, ainda que não seja o ideal, porque quanto mais grosso o livro, melhor protegido ele deve ser, mas eu ainda prefiro a capa comum. Agora, se o livro for bem fininho, como por exemplo, esses últimos livros que a gente tem lido da Agatha Christie, tem saído pela HarperCollins com capa dura, esse das coleçõezinhas que ela tem. Então, ali a capa dura é suficiente porque o livro não pesa tanto para quando eu vou pegar para ler, né? Então, vamos dizer assim que depende. Eu não consigo escolher um ou outro porque vai depender justamente da grossura do livro. Outra pergunta: folha branca ou papel pólen? Eu sou muito do papel pólen. Realmente, o papel mais amareladinho é um papel que traz um conforto melhor na hora de ler, né? Independente se a fonte é um pouquinho mais clara, talvez por um problema de impressão, ou se realmente escolheram que a fonte ficasse mais acinzentada que preta. O branco me dá, assim, um desconforto visual. Então, a amarelada, para mim... E eu tenho essa coisa também tátil. Eu não sei dizer... Mesmo que a branca, né, mesmo que a editora escolha papel branco, a impressão que dá é que o coucher de dentro é quase como se fosse uma gramatura de 75, quase uma folha sulfite, isso me incomoda. Quando escolhe o pólen, geralmente a gramatura é de 90. Eu gosto dessa coisa da folha mais grossinha. Então, a amarelada com certeza, sempre. E só abrindo um parênteses aqui, fazendo um adendo. Estava vendo um vídeo ontem do Livraria em Casa, do Paulo Hatz, falando sobre livros antigos que acabam amarelando com o tempo, manchando. É um vídeo mais ou menos antigo já no canal dele, vou deixar aqui na descrição que vídeo é esse. Eu não tenho esse problema, porque como eu compro muito livro usado
e sim livro usado, antigo mesmo, que já passou por N mãos. Eu não tenho esse problema com livro manchado pelo tempo. Me incomoda sim o livro manchado de gordura, da falta de cuidado, aquela falta de cuidado excessiva. Agora, o livro que foi manchado pelo tempo porque o papel amarelou, acabou criando aqueles pintinhos, né? Isso pra mim não me traz nenhum problema. Desde que não tenha traça, tá tudo bem. Próxima. Livro em pé ou livro deitado? Eu não sei se dá pra ver aqui. Dá. Olha aqui. Tem livro em pé, aqui atrás, ó. Livro em pé. Mas como não tem mais espaço, também tem livro deitado. Isso a gente vai dar um jeito logo em breve. Eu não gosto de livro deitado. Eu não sei se o em pé protege mais o livro ou eu deitado. Eu não sei. Eu não gosto de livro deitado. Eu não gosto também porque o livro deitado me dá a impressão, como a lombada tá pra frente para eu ver que livro que é, eu não consigo ler. Eu não consigo ler direito. Já com o livro em pé, não. O livro em pé eu consigo ver direitinho qual título, aí eu vou lá, pego, enfim, então arrumo, né? A gente vai falar daqui a pouco de organização. Arrumo aqui nas minhas prateleiras, então o livro em pé. O livro deitado só quando realmente não tem mais espaço, como é o caso aqui dessa prateleira. Essa prateleira aqui toda é de livro técnico. Tem gramática, livro de redação, livro de literatura, mas tudo técnico. Então, como, né, tem até dicionário, esse mais grosso aqui é um dicionário. Como tem tanto livro assim, e a prateleira a gente fez num tamanho, numa época que não tinha tantos livros assim, eles foram aparecendo ao longo dos anos. A prateleira não comporta todo mundo, então acaba que eu tenho que deitar esses outros livros, porque eu não gosto de deixar espalhado. Mas sim, eu prefiro sempre o livro em pé. Mais uma, capa colorida ou minimalista? Eu tenho dos dois tipos aqui, porque, né, enfim, as editoras decidem junto com os autores, inclusive se forem livros técnicos, decidem junto com os autores que tipo de capa que vão fazer, né? Mas eu tendo a prestar mais atenção às capas mais coloridas, mais escalafobéticas, mais carnavalescas. Se isso reflete ou não a minha expectativa na leitura, não reflete. Mas me chama a atenção. Se um livro de que eu gosto muito estiver com uma capa bem coloridona, tiver uma boa ilustração, uma aquarela que eu acho lindo, cara, vai que vai. Eu admiro muito quem consegue fazer jacket, livro, quem tem essas habilidades com design, Photoshop, que consegue, né, ter esse pensamento de como mexer, né, na capa do livro para melhorar a ilustração. Acho mó barato. Eu não consigo, sou péssima, até porque nem sei mexer nessas ferramentas. Mas eu tendo, quando estou numa livraria, num sebo, numa feira, bienal, as capas mais coloridas me chamam mais atenção. Mas isso é muito relativo também, né? Às vezes é o título ou às vezes é o nome do autor que vai fazer o pop-up antes mesmo da cor da capa, das ilustrações da capa. Organização por cores ou por assunto autor? Eu tenho, por uma questão até mesmo, sei lá, não sei se eu chamaria de didática ou então não sei. Eu prefiro organização do tipo biblioteca, por autor e assunto. Porque eu sei que tem muita gente que coloca os livros todos em cores, separadinhos por cores, né, para deixar a estante, as prateleiras, o cantinho de leitura bem instagramável, bem próprio para foto, mas eu não consigo, porque se eu preciso ir ao livro, por exemplo, se eu preciso vir aqui, vou dar até esse exemplo mesmo dessa primeira prateleira que é de livro técnico. Se eu colocasse todo mundo organizado por cor, os autores iam ficar longe um dos outros, e se eu estou precisando, até para ser mais dinâmica, montando uma aula ou fazendo um estudo, se eu for precisar pegar mais de um livro do mesmo autor, eu tenho que ficar procurando, né? Porque eu não vou decorar onde que está cada livro, cada cor da capa. Isso não faz sentido. Boto todo mundo junto, o autor que tem mais de um livro junto com os seus outros irmãozinhos, as histórias ali, e
todo mundo junto, aí depois vem outro autor, depois vem outro autor. Eu não consigo, por cor, não, na minha cabeça não faz sentido. Acho bonito, é uma forma, não tenho nada contra quem faz, mas eu acho que é pouco produtivo organizar por cores, minha opinião. Livraria ou sebo? Eu sou rata de sebo. Queria eu, e agora nesse período que a gente passou em casa, isso se tornou, né, impraticável, mas queria eu fazer uma tour por todos os sebos possíveis aqui do Rio, pelo menos os daqui da cidade do Rio. Eu sei que tem sebo ali em Madureira, eu sei que tem muitos sebos no centro, tem sebos no Meier, há outros sebos muito bacanas na Zona Sul, em Copacabana, Ipanema. Então queria muito fazer uma tour assim, por todos os sebos do Rio. Da mesma forma como é um desejo fazer vlogs em livrarias. Queria eu que esse canal aqui já tivesse um pouquinho maior, com mais engajamento, para as livrarias me conhecerem, saberem, é a menina lá do Imersões. Gente, tá tendo obra aqui do lado, vai ter que ser com a obra mesmo. Assim, seria muito legal, porque aí eu poderia ir às livrarias com o meu telefone na mão, o fone de ouvido com o microfone, começar a gravar, falar e ninguém achar estranho, sabe? Mas assim, cada lugar tem uma aura diferente, eu não sei explicar. Vou tentar. A livraria, né, por condensar ali aqueles livros todos novinhos, tem esse apelo da novidade, tem esse apelo de você pegar o livro pela primeira vez, um livro esse que ainda não tinha sido manuseado por nenhum leitor. Foi manuseado por uma pancada de gente, mas por um leitor. Então tem esse apelo de você muitas vezes encontrar numa livraria um livro que você estava querendo há muito tempo e é uma nova tiragem. Então tem essa coisa do novo. Já o sebo, o sebo é a casa da vovó, sabe? É aquela coisa de você ser abraçado por aqueles livros que você já conhece, livros que carregam histórias, porque não só histórias de ficção, né, mas dos lugares por onde esses livros passaram, livros que durante o tempo que estiveram naqueles lugares, antes de irem para o sebo, eles tinham um lugarzinho lá na estante da pessoa, no armário, não sei, da escrivania, tinha algum destaque. Então o sebo tem disso. E o outro apelo do sebo, que é a própria razão de ser do sebo, é o fato de você estar diante de uma obra que já está esgotada, que a livraria não possui mais, porque a editora não tem mais interesse de comercializar, o autor já é falecido, seu espólio não quer comercializar, ou então a editora não existe mais, como é o caso dos livros da Kozak Naif. Inclusive, quando você encontra livros cuja editora já deixou de existir há muito tempo, costumam ser os livros mais caros por esse fator da raridade. Então, eu não posso escolher entre sebo e livraria por isso. Eu até pensei nessa pergunta, mas eu não tenho como escolher. Até porque eu tenho esse caso de amor com o sebo, eu gosto dessa coisa de você entrar e, por incrível que pareça, eu sou muito alérgica e o sebo não me faz espirrar. Se a pessoa, óbvio, né, se o lugar do sebo for um lugar minimamente, né, limpo, espanado, eu não tenho. É mais fácil eu começar a ter crises de espirro, de tosse alérgica dentro de uma livraria. Mas, os dois, livraria e sebo, ambos. Livro com cheiro de novo ou com cheiro de antigo? Eu gosto tanto de coisa antiga. Aqui em casa, meu apelido, inclusive, já foi mais. Hoje em dia, quase ninguém mais toca nisso. Mas eu gosto tanto de coisa antiga que meu apelido aqui em casa já foi museu. Porque eu sempre tinha uma história de alguma coisa antiga para contar. Eu sou dessas. Então o cheiro do livro antigo, desse papel que está amarelando com o tempo, que está inclusive fazendo essas pontinhas do tempo e tal, é um cheiro tão diferente e traz essa coisa, né, de carinho. Enfim, eu sou tão fissurada que o cheiro do livro novo, dependendo do cheiro, né, também. Tem livros que vêm sem cheiro nenhum, tem livros que vêm com aquele cheiro típico do papel, e tem livros que vêm com cheiro mesmo, parece que impregnaram o livro com alguma substância.
deixa o livro aberto um pouquinho, deixa o livro pegar um arzinho. Agora o cheiro do livro antigo não tem igual, não tem igual. E onde você encontra cheiro de livro antigo? Em sebo, então não entende, não tem pra onde fugir. Livro de bolso ou em tamanho padrão? O tamanho padrão é mais caro. Isso é indiscutível, você ali tem mais papel, você tem um trabalho maior de impressão, vai com tudo que é barulho que tá ao redor aqui mesmo. Você tem uma capa maior, enfim, o livro de tamanho padrão, que é um tamanho um pouquinho maior do que o A5, é um livro que custa mais. E o livro de bolso, por ser, né, nessa categoria livro de bolso, é um livro que costuma ser mais econômico. Se bem que hoje em dia, principalmente nas livrarias, o livro de bolso, raras vezes você consegue encontrar um que o preço realmente seja aquele, vale a pena pela história eu pagar menos e ter uma diagramação menor, ter mais apertadinho, um espaçamento mais apertadinho, uma capa um pouquinho menos trabalhada, porque a história vale muito a pena, eu quero muito essa história. Mas o livro tamanho padrão é mais confortável. Então, eu digo, o livro de bolso é para quando não se tem grana. Você quer muito a história, sabe? Nas livrarias costuma aparecer muito aqueles cantinhos mesmo, né? Até são armáriozinhos circulares que você vai rodando assim com os livrinhos de bolso. Acontece isso com a Companhia das Letras, com a LPM e com quem mais, meu Deus do céu? Com a Nova Fronteira também. Eles costumam ter esses estandes dentro das livrarias. Daí, você quer muita história, você tá sem grana pro livro de tamanho normal, aí você investe no livro de bolso. Mas com certeza o tamanho padrão é muito mais confortável para ler, fica realmente mais bonito na sua estante, na sua prateleira, porque o livro de bolso, se ele tiver entre dois livros grandes, né, ele some. Então, o livro de tamanho padrão para mim é a primeira escolha. Espaçamento simples ou espaçamento maior? Eu enxergo bem de perto. Então, espaçamento e fonte para mim não são problemáticos. Mas é claro, eu reconheço que um espaçamento um pouquinho maior do que o simples traz um conforto visual melhor, né? Você, principalmente quem tem astigmatismo, não vai ficar confundindo, as letras não vão ficar dançando, se embaralhando na frente da gente. Mas, como eu tenho muitos livros de bolso, que é o que costuma acontecer aqui, os livros de bolso é que tem um espaçamento simples justamente porque eles têm que caber naquele tamanhozinho, tamanho A6. Tá, tudo bem, é o que temos, né? É o que temos. Marca-texto ou flag? Eu não usava nenhuma coisa nem outra quando eu lia antigamente, porque eu não tinha esse costume, não me parecia ser importante ficar destacando trechos que eu achava mais legais. Porque, na verdade, a gente faz isso ou quando a história é muito, sabe, tipo, explode sua cabeça, ou geralmente a gente faz isso com texto técnico, que realmente aí você vai precisar destacar os textos mais importantes por algum uso. Fazer um resumo, uma resenha, um fichamento, tudo bem. Então, eu só vim aprender a mexer, usar flags há pouquíssimo tempo, coisa de um pouquinho antes de começar o canal, inclusive. Não era nada pra mim um mandatário. Mas eu também não sou muito fã de, em livro de ficção, ficar passando caneta. Caneta, então, nem pensar. Passando caneta, passando lápis, essas coisas. Quando eu era mais nova e inconsequente, eu até fiz isso em alguns livros técnicos, não em livros de ficção, não. Então, na minha cabeça funciona assim. Livro técnico, posso bagunçar. Lápis, até porque eu posso vir depois com a borracha, se eu escrever alguma bobagem, eu posso apagar. E aí sim eu passo marca-texto, inclusive se o livro for, né, de uma qualidade legal, o marca-texto até é a base de água, esses normais que a gente tem, a base de álcool. Se ele for de uma qualidade, ou se o papel, eu perceber que se eu passar o marcador vai dar ruim, eu prefiro passar um marcador gel, esse tipo aqui, ó. Vou pegar azul porque isso aqui é um marcador em gel. É como se fosse uma cerinha, né?
que você passa e, obviamente, não transfere para a parte de trás da folha aquela tinta, fica só ali por cima. Então, se o papel for um pouquinho mais fino ou não for uma qualidade assim, nossa, em que o outro marcador normal vá dar problema, então eu prefiro esse. Agora, em livro de ficção, só tag, a flagzinha, apenas. Eu não costumo usar aquelas flags que tem a bolinha, porque eu não gosto da flag muito para fora do livro. Eu sou muito metódica, gente. Eu sou muito metódica. Eu não gosto da flag que fica muito para fora. Eu gosto da flag quando ela tá quase ali roçando o finalzinho da folha. Fica só um pouquinho para fora. Eu acho bonito visualmente aquelas flags balançando. Cara, eu sou muito metódica. Esforçar-se para terminar uma leitura ou abandoná-la pelo caminho? Você deve ter visto, se não viu, te convido a ver o vídeo aqui do canal de Como um Romance, do Daniel Pennac. Eu falo naquele vídeo quanto esse livro mudou a minha vida de leitora. Assiste aquela partezinha, mesmo que você não veja tudo, você assiste aquela partezinha, tá falando dos 10 mandamentos do leitor. Eu não abandono uma leitura pelo meio do caminho, deixo de lado, nunca mais eu volto. Eu dou uma pausa. Inclusive, eu tenho dado pausas, assim, olho para o livro olha para mim e eu digo para ele, agora não. Não tá. Agora não tô podendo. Mas eventualmente eu volto. Eventualmente eu venço a barreira, sei lá, o obstáculo. Eu acho que deixar uma leitura de lado para sempre não é um pecado. Se realmente não está funcionando, paciência. Eu não costumo fazer isso para sempre. Deixa ali cantinho, esperando, né, tomando a fresca. E aí, eventualmente, eu vou lá. Vamos conversar de novo. Mais ou menos assim. Autores de internet ou autores de editoras? E aí a gente está falando autores... Explicar, né, o que são autores de internet. Do jeito como as coisas são hoje, o mercado editorial tem investido muito mais em descobertas consolidadas. Isso é quase como se fosse uma contradição. Se é descoberto é novo, já consolidado como pode. Você tem numa editora um time de autores que já é conhecido do grande público, porém essa editora também vai atrás de autores que estão no hype, estão na crista da onda, agora denunciando a idade, na internet. E talvez o que eu fale possa, sei lá, te decepcionar um pouquinho. Mas eu não tenho costume de ler autores de internet. Gente que começou a escrever na internet, nas redes sociais e acabou ganhando um contrato, enfim, eu não tenho esse costume. Não posso nem dizer se a qualidade do texto dessas pessoas é boa ou se o texto carece de muitos elementos. Eu não entro em contato. Então, eu vou pela editora. O nome do autor, ainda mais se for literatura brasileira aí mesmo, o nome do autor é um nome consagrado pela crítica, aí eu vou. O dia que essa gente que saiu da internet se tornar consagrada pela crítica, talvez eu preste atenção. O autor é uma pessoa, o autor, a autora, tá falando um ente, assim. É uma pessoa que até assim divulga o texto na internet, mas ele começou primeiro numa editora, com os originais para a editora. Eu tendo aí mais nele, porque ele já passou por um certo crivo de gente especializada, isso é importante, que no cara, na menina que começou escrevendo no WhatsApp e as pessoas do seu círculo gostaram, e aí ela passou para alguma rede social maior, do tipo Instagram, Facebook, Twitter, e aí as pessoas foram gostando. Porque, olha só, vamos lá, isso é até um assunto meio polêmico. Quando muita gente gosta de um texto, os motivos são infinitos. É porque se identificaram com o texto, é porque perceberam
algum humor, ou lirismo, ou sensibilidade, ou sagacidade do autor, é porque o boca a boca fez muito, muito, muito bem o seu trabalho. Isso às vezes acontece. E ninguém está livre de não ser uma unanimidade. Porque, né, não existe. A gente não pode dizer que certo, nem Machado, que é o maior autor de língua portuguesa do Brasil, quiçá do mundo, pare a pare com Camões, nem Machado é unanimidade, muito menos o próprio Camões. Então, assim, às vezes o texto é muito compartilhado, é muito, né, muito falado, as pessoas tocam muito, porque o boca a boca foi a mola propulsora, sabe? Não é nem o texto em si que tem todas essas qualidades. Então, como eu já tenho os dois pés e as duas mãos para trás, eu prefiro um autor, uma autora que tenha começado direto com uma editora, ou, para não dizer assim, tá, sei lá, blog. Mas na época que se escrevia muito mais blog com conteúdo literário, que não é tanto hoje, ou pelo menos na minha bolha não aparece tanto assim, havia essa coisa, olheiros de editoras indo atrás desses novos autores. Então vamos assim, a exceçãozinha que eu faço. Mas quando a pessoa passa por um crivo de um editor, de um revisor, passa por um crivo sério de outros autores que já são prestigiados, aí é o caso de dar uma chance para essa pessoa. Single, livro único ou série? Eu até tenho livro aqui, eu tenho aqui no canal, a gente leu Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, que eu fiz o vídeo. Tô tentando me lembrar se eu tenho outra série aqui. Eu acho que não. Livros que eu tenha lido, né? 1, 2, 3. É porque eu realmente não sou... Vou até explicar isso aqui, né? Porque o canal também é um diário da nossa vida literária ao longo dos anos em que a gente vem postando o conteúdo, né? Inclusive, o canal de 28 passado, hoje estou gravando, dia 31 de julho, dia 28 passado, o canal completou 4 anos. Tudo bem que não foram 4 anos ininterruptos, mas 4 anos de versões literárias aqui no YouTube, que legal. Pois bem, eu não sou da fantasia, talvez vocês já tenham reparado que eu não trago livro de fantasia aqui para o canal, porque eu não gosto desse gênero. Entre livro de fantasia e suspense, prefiro suspense, apesar de não gostar também. Entre livro de fantasia e terror, nenhum dos dois. Mas se tivesse, não, eu tenho que escolher terror. Eu não gosto de fantasia. Porque com a fantasia, a história da verossimilhança, cara, ela vai embora. Ela precisa ir embora. A história da verossimilhança, tipo, desaparece. E eu sou uma pessoa muito apegada à verossimilhança. Mas assim, mesmo. E uma coisa que a fantasia tem é que me deixa muito cansada, real, cansada. É uma quantidade absurda de personagens, várias tramas paralelas e mundo ou mundos que se subdividem em outros mundos, que se subdividem em outros micromuniversos. Isso me cansa de tal forma que eu não consigo. Eu não consigo. E outra coisa também, com os livros seriados, né? Você lê o primeiro, aí o autor leva uma eternidade, você gosta, você sabe que tem, né, diversos ganchos ali que só vão ser resolvidos num próximo capítulo grande dessa saga. Só que aí o autor, por N motivos que só competem a ele também, a ela, os autores acabam demorando muito tempo para lançar.
o próximo. E aí, quando você tem em mãos o segundo, o terceiro, o décimo, praticamente você já esqueceu o que leu nos outros anteriores. E isso me deixa um pouco irritada. Fora o fator grana. Porque livros seriados assim não são livros pequenininhos, são livros caros. São livros que demandam, né, um gasto com impressão, com a gráfica, né, com a capa, enfim, com revisão. Então esses livros vêm pra gente com todos esses custos. Imagina o que é você ter de bancar, né, esses livros, pô, muitas e muitas e muitas, né, muitas unidades. Então eu particularmente, para não dizer que não tem série aqui, tem a série de livros de não ficção, como por exemplo essa do Hélio Gaspari, que eu já estou lendo o livro 3 de 5. Livro grande, mas cheio de informação. Porque aí a gente não está falando de fantasia, né? Aí a gente está falando de realidade nua e crua. Então para esse tipo de coisa eu ainda dou. Mas para livro de ficção, singles, histórias únicas que comecem e que encerrem entre a capa e a contracapa, né? A primeira e a última. Livros que demandam muitos outros, né? Histórias que demandem muitos livros para serem contadas, me perdem no primeiro, no segundo volume. E para a gente acabar, deixei essa por último, note, celular, tablet ou impresso? Hoje em dia não tem como a gente fugir do livro digital. O livro digital é uma realidade super, muito bem difundida, fundamentada, estabelecida. E eu mesma sou o tipo da pessoa que tenho vários e vários e vários livros no Kindle. Livros esses de graça que volta e meia a Amazon coloca de graça, não só no Kindle Unlimited, que eu não assino, livro de graça mesmo, para você baixar, e-book. E outros livros que você vai encontrando em PDF pelas internets da vida. Principalmente livros em domínio público, que às vezes são muito raros, que nem nos sebos a gente encontra. E também eu costumo jogar para o tablet, principalmente porque tem essa facilidade. Gosto de ler deitado, o tablet está ali na mão, você vai fazendo só assim com o dedinho. O celular já acho desconfortável para ler e o notebook é muito grande para fazer isso deitada na cama. Então o tablet é a mídia mais certinha para isso, né? E assim, o tablet eu também gosto de jogar aquelas histórias que eu sei que eu não vou comprar. Livros que eu sei que, cara, realmente eu vou ler essa história aqui e vou me dar por satisfeita. Eu não vou querer voltar para essa história no físico, porque meu ímpeto de ir a uma livraria, de ir a um sebo, é de ir atrás do livro impresso. Eu gosto de ver esse quarto cheio de livro como ele tá. Não tá abarrotado, não tem uma pilha até o teto, mas a quantidade que tem já me deixa muito feliz. O meu sonho é ter uma verdadeira biblioteca dentro de casa, né? De livros de literatura brasileira, livros de literatura estrangeira, livros técnicos também gosto, mas o tablet serve para essas obras que eu sei que eu não vou comprar. Ou então para essas obras que eu quero fazer degustação. Esses livros mais antigos que você encontra em domínio público, tá lá, você baixa, lê, se a história te cativar, aí tu vai atrás do, né, como se fosse assim um test drive. Então eu uso os dois, mas se eu puder, tendo grana, eu vou no impresso. Mesmo que ele vá ocupar muito espaço, eu não me importo. Ler pra mim nossa, é isso. Se você gostou desse bate-papo, uma tagzinha meio doida assim que a gente inventou aqui, deixa seu like nesse vídeo. Tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Lívia, esse é o Inversões Literárias. Se você gostou do conteúdo do canal, do que você viu até aqui, se inscreve, ativa as notificações através desse sininho que tá aí embaixo. Se há algum livro que você queira comprar, que você esteja interessado e você quer dar uma força para o canal, a gente tem um link aqui na Amazon afiliado.
qualquer coisa que você comprar no site da Amazon por esse link. Uma pequena comissão vem pra gente, possibilitando que a gente consiga trazer mais conteúdo aqui ao canal, mais novas leituras, e eu conto com a sua participação, conto com a sua audiência no próximo vídeo em que eu te trago uma nova história para contar. Eu vou ficando por aqui então, agradecendo a tua audiência até aqui e me despedindo. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. Um beijo. Tchau.